bênção de Jesus que nos envolve, possamos desenvolver a nossa fala na noite de hoje e podendo ser útil em alguma coisa para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Nós ficamos bastante tristes quando a gente recebe a notícia de que alguém, amigo nosso, próximo de nós, está em dificuldade no relacionamento. A opção é se separar e assim por diante. O Moisés advertiu que era lícito que o homem deixasse a sua mulher, uma vez que o divórcio era a ponta do iceberg. O que de fato já havia acontecido há muito tempo antes que os dois companheiros já haviam se separado. Então o divórcio só era aquele detalhe final. E lembrando que isso é lei do homem, é lei humana o divórcio, apoiando, incentivando de alguma forma, amparando legalmente. Quando vemos que no início isso não foi assim. Vamos para o Evangelho e nós não vamos encontrar no capítulo 22, os Espíritos não nos dão instrução. E é um dos capítulos mais curtos do Evangelho. E Mateus registra isso no capítulo 19, que não devemos de separar aquilo que Deus uniu. Então, para que a nossa sociedade hoje lamenta muito e nós estamos numa fase bem delicada da nossa educação social, que a família é a célula base do organismo social entre bilhões de células que compõem o nosso universo. A família é aquela célula primeira, célula básica, indispensável para que a sociedade viva bem. Eu faço um desafio a vocês, lançando a seguinte pergunta. Hoje, você veio aqui para a Casa Espírita. Você não deixou alguém magoado em casa. Quer o companheiro, quer a companheira. Você não discutiu com ele para vir para a Casa Espírita, antes de vir para a Casa Espírita. Vejamos como a nossa sociedade hoje se comporta. Nós gostamos de interferir. Uma vez que eu não vou junto, eu não concordo, eu não apoio, eu tento impedir que a outra pessoa faça isso. Tome uma decisão. E como nós somos livres, estamos caminhando na urgência de recuperar algo que dentro de nós está faltando, a gente sente, e a sociedade está preocupada com esse vazio existencial, com esse vazio dentro de nós, e de buscar algo que nos preencha rapidamente. A gente quer muito rápido que isso aconteça. E daí nós estamos atropelando as coisas, fazendo com que o ser humano seja tratado como mercadoria, que possa ser descartável, que possa ser trocado. Vamos avaliar, e Mateus registra que antes, no princípio, isso não foi assim. Não é o que está acontecendo nos dias de hoje. E Kardec não se preocupou-se de adentrar muito nesta questão que é particular, e respeitemos aqueles que tomaram essas decisões, e que raramente, com a separação, nós vamos unir duas famílias. Vai se agregar família dos dois lados e vai se somar
e viver harmoniosamente. Porque com a separação não é os detalhes materiais e financeiros que estão envolvidos. Tem sentimento, tem amor, tem compaixão e uma série de outros vícios que vamos alimentar a partir de então. E não desejamos bem a pessoa que resolveu nos deixar, nos abandonar, ou em circunstâncias outras. Então, nesse campo, Haroldo Druta Dias nos adverte: poderemos levar séculos, milênios, para nos reencontrarmos novamente e pedir perdão, pedir desculpa. É da lei. Nós vamos precisar caminhar junto, nós não conseguiremos caminhar sozinho por muito tempo. À medida que avançamos, que nós amadurecemos, desenvolvemos a nossa inteligência e somos capazes de amar, a nossa consciência vai nos alertar e a gente vai ver, por circunstâncias outras, que precisamos recuperar aquele que a gente abandonou. E a gente vai em busca, vai e dá o suporte e traz, pois nós não se completamos, nunca, não somos felizes, porque tem alguém da nossa família. E quando olhamos, e a doutrina espírita é bem clara, nós caminhamos para uma família universal, logo, não adianta nós fugir. Ah, vou esquecer, nunca mais vou encontrar essa pessoa, eu estou fora desse bando, desse rebanho. Não, nós fazemos parte dessa célula, cada um de nós é um pedacinho deste universo. Mais hoje ou mais amanhã, daqui a 100 anos, 200 ou 1000 bilhões de anos, nós vamos nos reencontrar em circunstâncias diferentes. Nós precisamos dar continuidade. Vejamos um exemplo bem prático. O aluno que não passa de ano, o que ele precisa fazer? Precisa recomeçar. Precisa avaliar novamente. Nós vamos mais tarde para o Enem, para a faculdade, eu preciso de uma nota. Não fiz, ok, é problema do professor, da escola. Não, o problema é meu. Eu preciso refazer novamente. Com a família não é diferente. Nós precisamos acertar. É esta a proposta que nós estamos aqui. E agora, Divaldo nos diz desse vazio existencial é que a gente sente que algo a gente falhou. E preciso recuperar o mais rápido possível. E então, essa fase que é tão delicada, né? Como é gostoso esse momento e passa tão rápido. E agora a gente com o cabelo um pouco branco, vendo os filhos já grandinhos, a gente começa a sentir saudade, né, companheiro? E aqui você pode pedir o divórcio. E eu, não foi poucas vezes, eu tentei pedir o meu divórcio há 25 anos atrás. Mas foi tão rápido, foi um ano de namoro e o comprometimento, e agora não deu mais. E se veja, eu levei 25 anos, veja que sofrimento na busca de um parceiro, da parceira. E agora, se eu abandonar ela hoje, eu poderei levar mais 25 anos para encontrar a segunda. E aí, não vai dar tempo. Então vamos deixar do jeito que está, a gente vai tocando, vai remando. Vai levando. Aqui, todos nós fizemos uma promessa nessa fase da nossa vida, né? E juremos que a gente ia enfrentar tudo. Pode acreditar que estamos juntos. Lembram dessa passagem? E de repente, um ano depois, 2 anos depois, vem os desafios, é natural.
cada um toma a sua decisão, mas aqui nós nos comprometemos com Jesus, de que nós seríamos fiel, que nós seríamos. Mas um fariseu se dizia muito inteligente, tentou colocar Jesus na parede. O que Jesus pensava disso? Se Jesus apoiava que o homem poderia se separar a qualquer momento, e que Jesus diz, isso é o homem que faz. Por nossa ignorância, por desconhecimento de que teremos que recomeçar mais tarde, então vamos dar continuidade agora. Para que deixar para amanhã? Tem um exemplo do meu pai, um alemão, e com um alemão você sabe como funcionam as coisas, né? Ele muito na dele e que gostava de comércio e tudo mais, de ser útil na sociedade. O prazer dele de andar descalço, ir lá tomar um mate no casebre, nos vizinhos mais humildes, sentia-se à vontade. Minha mãe, pelo contrário, sentia-se tentar estar na alta sociedade, um pouco de vaidade, meio sem controle, mas ela não admitia muito esse ponto de vista que meu pai era tão prático, tão simples de compreender, de conversar, de sentar à beira do caminho, enfim, de parar de trabalhar e dar atenção a outro. Mas seguiu-se a vida. Viviam em discussões porque pensavam diferente. E uma vez que chamasse a atenção do meu pai, você fez errado. Tá bom, faça você. E não voltava a perguntar ou a tentar pela segunda vez. E a minha mãe ali gostava de falar, de comentar, você é isso, você é aquilo, porque eu não sou feliz, porque é nesse motivo. E lá se foram, próximo dos seus 50 anos, e nem por esses atritos e desavença e esses motivos que poderiam levar à separação, superaram tranquilamente. Meu pai na dele, não reagia, sabia a peça que tinha trazido para a sua vida e levou tranquilamente. Eis que ele desencarna agora em 2005, vítima de um derrame, sequelas outras por teimosia da nossa parte. E supera isso com uma naturalidade incrível. E eu junto dele eu quero ver a desencarnação de meu pai. E quando eu fechei o olho, quando ele acordou, ele estava morto. Ele não deu demonstração alguma. 5 anos depois, a minha mãe desencarna por leucemia. E aí foi difícil aceitar isso. E o nosso companheiro Paulo Jaroszewski me fez uma observação um dia que eu achei muito interessante. Morrer é muito fácil. O difícil é treinar para morrer. E a minha mãe treinou. E eu estava junto ali, daí meus irmãos vieram, vamos nos preparar, e eu fui para o centro espírita, para a reunião mediúnica. E lá o meu pai me pede para a gente auxiliar. Pensa diferente, seja forte, faça orações. Quando eu saí da reunião mediúnica para fora, o telefonema à mãe de ajuda. E vejamos então, num curto espaço de tempo, aquele que era o errado veio buscar a sua esposa. Aquelas pecuinhas, deixa para lá. Veio ali buscar a sua esposa. Minha mãe hoje, com muita dificuldade, teve que voltar depois, pedir perdão para algumas pessoas. Toda aquela problemática que envolve uma decisão que é minha, que eu crio, que eu acho que o meu modo de vida deve de ser desta forma. E ambos conheciam a doutrina espírita, porque eu venho dessa educação através deles, que me colocaram para a casa espírita. Quando construímos e vemos essa fase tão delicada do casamento, que
Quem de nós não se apaixona e vê florescer e dar essa continuidade? E Divaldo nos diz, se você está bem, se dentro da sua família está, se não está a mil maravilha, mas está a médio para melhor, a sociedade é consequência. Mas se você, se a minha família está em desarmonia, é automático que a sociedade não está bem. Então, se vemos nessa dificuldade que estamos hoje, se alguém da nossa família, próxima de nós, não está bem, é sinal que a sociedade ainda não encontrou o equilíbrio, não encontrou a paz, não encontrou a harmonia. Cada um de nós tem umas dificuldades várias, mas como poderemos chegar agora nessa madureza, com equilíbrio de que cumprimos com o nosso dever? Que nós fomos criaturas responsáveis, que lutemos, não medimos esforços para que a nossa companheira, para que o nosso companheiro sentisse mágoa de nós. Eu, alguns tempos atrás, errei muito quando brinquei com a minha esposa, de que, não sei, acho que já estávamos com 15 anos juntos, que tal mas se separar, aquelas brincadeiras sem pé e sem cabeça, e não medir as consequências do Mateus, meu filho, o último caçula, com 5 anos. E só fui perceber isso uns 6 meses depois, quando ele chega para a mãe e pergunta se era verdade que a gente ia se separar. Então você veja que ele levou a sério e viu talvez a brincadeira estúpida que eu próprio criei, e vejamos que ele pensou diferente e criou toda uma atmosfera fluídica, emocional, espiritual, pensando na consequência desse desastre que eu ia provocar, ou que tinha provocado. Porque se a gente brinca com coisas sérias e alimentamos esse pensamento, um dia pode acontecer. Então, para que pudermos evitar isso, precisamos nos estruturar há muito tempo antes. E Divaldo nos diz que quando nós temos uma religião dentro de nós e conseguimos ir com a esposa, com a família para a religião, e essas pecuinhas que poderão nos desencadear um processo tão perigoso em nossa vida, poderão ser evitadas, sim. Mas vejamos uma linda história e muito emocionante de Cláudia, nos Estados Unidos. Ela, a mãe, teve a filha e logo tratou-se de deixar ela num orfanato. E para a menor, que ali tinha apenas 3 anos de idade, que ela ficasse bem, que ela ia sair um pouco, se afastar da vida dela, mas ela voltava a buscar. E nunca mais voltou. Passaram-se, chegando nesta fase da vida, ela não continha, ela não conseguia dormir mais, a mãe. 20 anos haviam se passados, mas sem ter notícia e sem ir atrás, logo que ela deixou a menina no orfanato, ela se casou. Um homem muito rico gostou dela, amou fielmente, mas ela não teve coragem de revelar ao seu marido o fato que acontecera antes deles se conhecerem. E agora, de cadeira de roda, ela queria saber notícias se sua filha estava feliz. Agora imaginemos os Estados Unidos, Nova York,
orfanatos tem? Quantas Cláudias loiras de olhos azuis? Imaginemos nós deixar nosso filho em Curitiba, São Paulo, e voltarmos 30, 40 anos depois, ou querer saber notícia. Mas como o seu esposo era um homem muito disciplinado, culto, religioso e tinha dinheiro, contratou um jovem de meia idade para ir trazer notícia de Cláudia. Deu-lhe um cheque em branco de 20, que ele poderia usar até 20 mil dólares, e mais que trouxesse, ou que fosse ao encontro de Cláudia e perguntasse a ela, que sua mãe havia lhe perguntado se ela estava feliz. Era só isso que ela queria saber. Ela não ia interferir nos pais, nas pessoas, não queria a filha de volta, só queria saber se ela estava feliz. Por consequência disso, se ela o perdoaria. Buscando então os orfanatos, a maioria havia fechado, outros novos havia aberto. E agora? Ela deveria estar nos seus 20, 21 anos de idade. Onde ela estaria? Isso é impossível, né? Achar uma agulha no palheiro. Mas como ele não desistia fácil e não tinha aí até então perdido um compromisso que assumia de detetive, toda a causa que pegava, ele ia até o fim e apresentava a solução. Começou, o tempo foi passando, entrou nas redes sociais, vai daqui, vem dali. E a sua mãe fez apenas um bilhete: procure Cláudia, olhos azuis, loira. Mas no rodapé daquele bilhete falou que aos 3 anos ela gostava de música. De repente ele tem um site. Quem sabe hoje ela não está tocando? Se ela gostava de música na infância, há uma possibilidade dela procurou buscar então nesse outro ramo da sociedade ser. E aí se multiplicaram as loiras que tocavam, que cantavam. E ele encontra o orfanato onde possivelmente Cláudia teria ficado. E aquela senhora e os Estados Unidos, à época então, os orfanatos não davam informação para quem foi, para que a família não se arrependesse, não fosse atrás. As informações, mas esse jovem era tão inteligente, astúcio, que dificilmente quando ele alguém deixava um ponto de esperança, ele não desistia. E com a dona do orfanato, agora uma senhora de cabelos brancos, não foi diferente. Quando ele questionou, a mãe de Cláudia quer saber, ela mudou a fisionomia, porque era óbvio que ela recordou e de quem ele estava falando. Lanchou no orfanato, tudo mais, ela disse, agora me recordo. Por aqui passaram 4 Cláudias, loiras, de olhos azuis. Uma foi para São Paulo, a outra está em Brasília, a outra está no Rio Grande do Sul, a outra está em Santa Catarina. Ótima informação, agora ficou fácil. Nos Estados Unidos, procurar uma loira em cada estado. Mas como Cláudia não tinha saído da vida desse companheiro, por mais que ele tentou esquecer, mas Cláudia tinha ficado com ele, aquele nome, Cláudia. De repente, começou uma orquestra de concerto de piano, ligou para lá, aí não tem uma J, tá assim, tem uma jovem, Cláudia, loira, toca piano, aonde e foi em busca, e na apresentação, ele estava no primeiro banco para ver. Se apaixonou com Cláudia de imediato. Orquestra, uma moça incrível.
pegou um bilhete, isso nos diz Edivaldo Pereira Franco, pegou um bilhete, anotou, deu para o garçom. Eu não sei que coincidência isso, o garçom com $20 junto com o bilhete, deu uma piscadinha pro detetive. Levou o recado, tua mãe precisa saber se você está feliz. E não veio a resposta. Ela ligou para a mãe que estava com ela, que para ela essa era a mãe verdadeira, estava tudo bem em casa, que ela não tinha mandado alguém perguntar por ela. Mas o que esse rapaz quer? Cedeu um espaço e conversou com ele. Eu sei que você é a Cláudia que eu estou procurando. E sua mãe quer saber se você está feliz. E ela logo soltou os cachorros e pediu saia daqui, porque senão eu chamo segurança, preciso de proteção e assim por diante. Mas a insistência foi que ele conseguiu unir. Como ela não cedeu espaço, ele foi na mãe, foi direto na fonte, foi na mãe e fez o desafio. Mas como pode você agora tirar a minha filha de mim? Tem 18 anos, porque ela pegou lá com 3 anos e ela hoje estava com 21. Tirar a filha de mim, ninguém vai tirar a filha de você, eu garanto. Só que a mãe dela precisa saber se ela está feliz. Só isso. Provocou um encontro. E a mãe a recebe de braços abertos e ela sempre com o pé atrás. Não deixe eu aproximar de minha mãe, porque eu não quero. Eu não perdoo, e assim por diante. Mas como ela estava cega, não foi difícil de aproximar. Quando a mãe acariciou o rosto e vê, e faz a pergunta, minha filha, você está feliz? Claro que não, mãe. Onde já se viu? Qual a prova de que aquela mulher, cega também, e numa cadeira de roda, ia ser a mãe biológica, verdadeira, de Cláudia. E dela narra a história, porque quando eu tive você, o médico diagnosticou que você iria ficar cega. E que a melhor solução para você era entregar essa menina no orfanato e rezasse a Deus que uma família muito rica adotasse Cláudia, para que talvez uma possibilidade mínima pudesse curar Cláudia e não deixar cega. Porque você, mãe, também vai ficar cega. E como você, uma mãe cega, vai cuidar de uma filha cega? Quando a mãe adotiva trouxe Cláudia e fez alguns exames, já diagnosticou que a cegueira era inevitável. Tratou logo de ensinar música, de piano, colocar ela em escolas, e aquilo. E quando a mãe de Cláudia verdadeira perguntou se Cláudia estava feliz, Cláudia não se conteve. Se é você e a história é essa, eu te perdoo. Então vejamos, pode passar o tempo, passa-se os anos. Um dia nós voltaremos para pedir perdão, para pedir desculpa, porque de alguma forma essa família que destruímos hoje, quer seja a nossa causa ou quer não seja, Deus cuida disso, mas nós precisamos recuperá-lo. Nenhuma mãe, diz-nos Chico Xavier, que consegue viver no céu se seu filho se encontra no inferno. Ela é capaz de abandonar o céu que ela está vivendo hoje para ir viver com seu filho no inferno,
para trazê-lo ele de lá. Assim, se dá o mesmo com a esposa, com o marido, que nós damos a nossa vida. Talvez hoje a gente pensa equivocadamente, mas por ignorância nós agimos dessa forma, do que por maldade, ou por vontade própria, ou por outras questões. Mas quando nós avançarmos um pouco, entendemos o significado do amor, do perdão, nós voltamos atrás e queremos recuperar este companheiro que Deus nos colocou à nossa guarda, a nossa confiança, para que nós dessemos oportunidade de crescer conosco. Qual dentre nós pensa de forma diferente? Jesus nos orienta, e os evangelistas escrevem isso, qual do pai, por mais rebelde que eu seja, dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão, que lhe pede um peixe? No estado de ignorância nossa, de rebeldia, nós talvez podemos fazer, tomar essa atitude, mas mais tarde nós iremos se arrepender sim, do equívoco, da atitude que nós não pensemos direito. Daí que Allan Kardec não se deteve em escrever várias páginas. Os espíritos não nos esmiuçaram o porquê que o divórcio acontece na sociedade, porque esse relaxamento dos laços de família, porque pessoas pensam que viver isolado, que viver sozinho, somos criaturas muito mais felizes. Crescemos sozinhos, individuais, e somos felizes. Mas só iremos se completar quando essa união é coletiva. É junto de oportunizarmos quão felizes ficamos nós no papel de pai, nós no papel de mãe, de que quando Deus perguntar do filho que lhe confiei, da esposa, do marido que esteve lado a lado com você, cumprisse com o papel de pai, de mãe, de responsável? Então vejamos que o divórcio, a separação, é uma cicatriz. Ele deixa uma marca. E só vamos vencer essa marca, apagar essa mágoa, com muito trabalho, dedicando no bem. Vocês são muito felizes porque vocês estão numa casa espírita, ter oportunidade de ler as obras espíritas em O Livro dos Espíritos. Outros autores nos escrevem, nos orientam, Joana de Ângeles, nas suas séries de apoio, de como entender esse mecanismo, essas questões, esses atritos. Todos nós somos capazes de vencer. Por mais difícil que seja a tarefa, a empreitada, se nós confiarmos neste homem, que deu-nos o exemplo de que é possível amar tanto quanto ele nos amou e nos ama hoje, porque ele tem em nós, nenhum de nós está perdido, todos nós estamos sob o comando dele, onde quer que nós encontremos, na felicidade ou na tristeza, ele sabe. Só que tem um lado bem particular, que depende de nós. Depende de cada um de nós irmos em busca, fazermos um sacrifício, um pequeno esforço. Nós vamos encontrar esta paz tão almejada já aqui em nossa vida. Deus abençoe todos vocês e sejam muito felizes de hora em diante. Meu muito obrigado a todos.